Diário de Viktor Frankl. A busca de sentido após o caos. Viktor Frankl caminhava entre os barracões gelados com a cabeça baixa, os pés sangrando e o estômago vazio havia dias. O chão de terra batida, endurecido pelo frio, parecia mais uma extensão da própria dor. A cada passo, ele via homens caídos, corpos empilhados como se não fossem nada. O cheiro da morte era o ar que todos respiravam. Ele estava ali, dentro de Auschwitz, um campo de concentração nazista. Um lugar onde a dignidade humana era arrancada a cada segundo. Onde homens, mulheres e crianças eram reduzidos a números, a sombras, a meros instintos de sobrevivência. Mas, por alguma razão que nem ele conseguia explicar na época, havia uma parte dele que ainda resistia, uma parte que insistia em buscar um significado para aquilo tudo. Antes da guerra, Viktor Frankl era psiquiatra em Viena, um médico dedicado, fascinado pela mente humana. Seus estudos já apontavam para uma pergunta que o inquietava desde jovem. O que faz uma pessoa seguir em frente, mesmo no meio do sofrimento? E, ironicamente, foi no maior pesadelo da sua vida que ele encontrou a resposta. Durante os anos que passou nos campos de concentração, Frankl começou a observar o comportamento dos outros prisioneiros e percebeu um padrão cruel. Mas, claro, os que desistiam internamente morriam rápido. Os que conseguiam encontrar um propósito, mesmo que fosse pequeno, mesmo que fosse apenas a esperança de rever um ente querido, aguentavam por mais tempo. Viktor via isso todos os dias. Homens que, de manhã, pareciam estar à beira da morte, mas que ao lembrar de uma promessa feita à família, ou ao sonhar em voltar ao trabalho que amavam, ganhavam um pouco mais de força para sobreviver mais um dia. Frankl, então, começou a registrar mentalmente essas observações. Ele não tinha papel, não tinha lápis, nem poderia guardar qualquer anotações físicas sem ser punido. Mas, dentro da mente dele, um diário invisível foi sendo construído, página por página, memória por memória. Ele observava, refletia e, principalmente, praticava. Praticava o que mais tarde chamaria de logoterapia. A ideia de que o ser humano pode suportar qualquer sofrimento, se encontrar um significado para ele. Houve uma noite em especial. Frankl estava deitado na madeira fria do barracão, com dezenas de outros homens ao seu lado, respirando de maneira fraca, gemendo de dor. E então, pela primeira vez em muito tempo, ele fechou os olhos e imaginou a esposa. Não sabia se ela estava viva, não sabia se a veria de novo, mas naquele momento visualizou o rosto dela, lembrou do som da voz dela, e algo mudou dentro dele. Ele descreveu esse momento anos depois como uma espécie de iluminação. O amor é o objetivo mais alto e supremo a que o homem pode aspirar. A lembrança da esposa deu a ele um motivo para sobreviver mais um dia. Cada tarefa humilhante, cada caminhada forçada pela neve, cada sessão de trabalho forçado sob ameaças de morte, Frankl transformava em um pequeno desafio psicológico. Posso não ter controle sobre o que estão fazendo com o meu corpo, mas posso controlar a maneira como estou interpretando isso. Essa era uma verdadeira aplicação prática do estoicismo. A filosofia de Epicteto, de Sêneca. Ali, no campo de concentração, sem livros, sem estudos, sem anotações, Frankl encarnava todos os dias a máxima estoica. O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Alguns prisioneiros sucumbiam ao desespero, outros à raiva, outros à apatia completa. Frankl escolhia outra via, a da consciência plena. Ele sabia que ao perder a esperança, a morte seria inevitável. E mesmo nos dias em que sentia que o corpo não aguentaria mais, buscava encontrar pequenos sentidos, observar um pôr do sol por entre as cercas de arame farpado, ajudar um companheiro de barracão a se levantar, ou até mesmo sonhar com o livro que escreveria se um dia saísse dali vivo. E ele saiu. Em 1945, com o fim da guerra, Frankl foi libertado. Pesava pouco mais de 40 quilos. Voltou para Viena, apenas para descobrir que a esposa, os pais e o irmão tinham morrido nos campos. A dor foi imensa, mas ele já sabia. O sofrimento só teria sentido se ele fizesse algo com aquilo. Então, sentou-se e escreveu o livro que mudaria milhões de vidas pelo mundo, Em Busca de Sentido. O livro é um relato cru, doloroso e, ao mesmo tempo, profundamente esperançoso. Frankl descreve com detalhes tudo o que viveu e entrega ao leitor uma das maiores lições de resiliência da história moderna. A vida sempre terá um significado, mesmo nos momentos de maior escuridão. O sofrimento, por mais cruel que seja, pode ser transformado em propósito. Você não precisa viver uma guerra para aplicar isso. Talvez o seu campo de concentração hoje seja um quarto escuro, uma crise de ansiedade, uma perda recente ou uma fase de desânimo profundo. Mas a pergunta continua sendo a mesma que Frankl fazia a si mesmo todos os dias. Qual o sentido que eu posso dar a isso? Viktor Frankl viveu até os 92 anos. Deu palestras, atendeu pacientes, escreveu livros e inspirou gerações de psicólogos, filósofos e pessoas comuns. Até hoje, sua teoria ecoa nos consultórios de terapia, nas conversas sobre saúde mental e, principalmente,
nos corações de quem luta para encontrar sentido em meio ao caos. Então, se você está passando por um momento difícil agora, lembre-se, o sofrimento é inevitável, mas a escolha de encontrar um significado, essa ninguém pode tirar de você. Essa escolha sempre será sua.